Pois é, eu até comentava com o Paulo Leite hoje na Band News FM 89.5, onde nós estamos todas as manhãs, o seguinte: deve ser muito complicado para um treinador como o Dorival Júnior assimilar esse contexto do mau momento, né? Porque ele, é óbvio, ele é um treinador que se cobra muito, né? E já que ele disse que estava difícil para ele até encontrar os motivos dessa história, imagina a interrogação que passou na cabeça dele. Até onde é a minha culpa nessa história? Né? Já que ele estava sendo cobrado, que tinha esse contexto, será que são os jogadores? Até onde é a minha culpa? Então eu entendo quando ele diz que esse foi o pior momento da carreira dele. Pinel. Realmente é um momento ruim do Dorival Júnior e a minha opinião, e a gente vem dizendo isso desde a semana passada, é que os resultados ruins do Atlético não são totalmente consequência do trabalho do Dorival Júnior, não. Há muita coisa em volta dessa campanha do ruim do Atlético no Campeonato Brasileiro e a menor responsabilidade, eu diria, é a do treinador nesse momento. Agora, ele está tendo o aval da diretoria e isso é muito importante. Recentemente a gente viu o Calil dizendo que ele não é dessa de trocar de treinador toda hora e ele está mudando essa filosofia. Ele era, não está sendo mais, porque o Celso Roth não resistiu à pressão do final do campeonato de 2009, ficou aí 7 meses, se tanto, no cargo. Depois veio o Luxemburgo, também ficou aí 9 meses. E agora o Dorival superou até a marca do Luxemburgo, né? Por um dia. Mas tem essa tranquilidade para seguir trabalhando no comando do Atlético. Então eu acho que com essa tranquilidade para trabalhar, fica mais tranquilo para ele. Agora eu acho que é muito importante que o torcedor entenda bem essa entrevista do Dorival e mostre o tanto que representa o Atlético na carreira desse treinador, né? Ele que comandou o Santos naquela campanha vitoriosa, que veio a conquista da Copa do Brasil com aquelas estrelas todas, ele que já comandou o Cruzeiro conquistou vaga na Libertadores, ele que já trouxe o Vasco de volta à Série A. Quer dizer, como que o Atlético está inserido no contexto dele, a vontade que ele tem de acertar nisso, sem contar que ele tirou o Atlético do rebaixamento ano passado. Então, quer dizer, como que é importante para isso, por isso que ele é um treinador em que a torcida precisa confiar. Tem uma questão de currículo para ele, né? Claro. Tudo isso que você falou, ele pode acrescentar uma coisa no currículo, né? Essa carrega o time inesperadamente, né? Porque a gente começou o ano aqui, está imaginando que dessa vez pudesse acontecer. Né? Agora, ele tem, eu concordo com o Pinel, a culpa maior não é dele, mas ele tem uma parcela de culpa nesse trabalho. Assim como o Mauro Fernandes também tem uma culpa dos erros do América. Agora, ele continua tentando, só que não adianta, o futebol não se faz sozinho. Né? A gente vê que vários jogadores ainda estão meio fora de esquadro no Atlético. Né? A gente viu o Dudu Cearense assistir o jogo da arquibancada contra o América. Né? Que contratação é essa que a gente apostou tanto e que ainda não conseguiu entrar em forma? Né? Cadê a vontade do time? Né? Ele ainda continua fazendo muitos testes. Eu me surpreendi com muitos que ele fez lá no Ceará. O René Oliveira de lateral e coisas do tipo. E agora ele continuou mudando. Mas o time, pelo menos, deu um indício que parece que vai melhorar. Agora, quando o Maluf diz que está buscando um atacante, um meio atacante, lateral direito, passa também o assumir, né? Que como o caso do Cearense, não estou dizendo especificamente do fez, que muita coisa deu errado. E eu acho que é um ponto fundamental ter essa humildade de realmente chegar e falar, realmente erramos em algumas contratações, mas trabalhamos para poder acertar o máximo possível. E eu acho que a partir de agora tem que ser isso, tem que ser limite ali para poder errar o mínimo possível. No limite, realmente, para poder trazer realmente qualidade para esse grupo do Atlético. Acho que o Pinel tocou num ponto fundamental ali agora, dentro daquela questão que a gente tanto debateu na sexta-feira, de que o Dorival não era o maior culpado, que a diretoria deveria sim mantê-lo no comando. A diretoria fez o papel dela, fez o papel correto, manteve o Dorival. Dorival, apesar de ter sido um jogo apenas, o grupo respondeu bem aquilo que a gente também cobrava, da falta de compromisso, da falta de entrega. Os jogadores realmente não pode falar que faltou determinação em campo. E a gente conhece o Dorival, né, Edmar? A gente sabe que ele estava realmente chateado com aquele momento, ele estava sentindo muito aquilo. E que agora, e não deixou de sentir. Ele deixou bem claro ali que ele ainda se sente pressionado, que ainda precisa ter uma sequência. E eu não tenho dúvida que o Dorival está doido para vencer com o Atlético. Ele quer realmente fazer um grande trabalho no clube e isso já é um belo caminho para poder conseguir. E só para deixar claro, eu não pude participar ontem, mas para não deixar passar muito tempo, essa determinação que o Felipe destaca dos jogadores do Atlético contra o América, com todo o respeito ao América,
mas foi contra o América. Eu quero ver essa mesma determinação em jogos contra Flamengo, contra Internacional, contra Santos no próximo final de semana. Tem que manter essa pegada, porque o América é um time que, querendo ou não, está pior do que o Atlético na tabela. Só lembrando que é obrigação ganhar dos times de todo mundo, né? Mas especialmente dos times mais fracos. As únicas vitórias do Atlético são, coincidentemente, contra os 3 últimos da tabela, né? Chegou a hora de reverter isso aí também. Olha só, e isso passa pelo fato de... Eu sei que o torcedor está empolgado, eu até disse isso no primeiro bloco, a questão do Jonathan Zobina, mas o próprio Dorival disse que ele precisa um pouco mais de tempo. Ele não vai resolver essa situação do Atlético. Não é por aí que se trabalha, até porque o Maluf mesmo disse que está buscando atacante. Ele não é esse homem para resolver a situação. E precisa, né? Só agora ele resolveu testar o Jonathan Zobina e para esse jogo deu certo, né? Só que ainda não é a solução para o Atlético o Jonathan Zobina no ataque. Vamos esperar, vamos ver quando que o Guilherme vai resolver jogar. E primeiro vamos esperar a recuperação dele também, né? O Neto Berola é um jogador que o torcedor tem um carinho enorme por ele. E que eu não vou negar, ele entra no segundo tempo e realmente põe fogo. É um jogador com essas características. Não dá para contar com o Neto Berola desde os primeiros minutos da partida. É um jogador realmente para banco, para compor e que pode mudar o panorama de um jogo. E o próprio Dorival Júnior já admitiu isso em várias coletivas. E ele está sem opções para o ataque. Ele precisa de peças que possam começar jogando e tenham eficiência durante os 90 minutos. É uma questão de carência, né? A torcida do Atlético tem uma carência impressionante, né? Uma carência por ídolos, por alguém que realmente tem essa função ofensiva, perdeu o Tardelli aí, tinha essa história com o Obina. Quer dizer, a carência do torcedor atleticano por um ídolo de verdade nos últimos anos é muito grande. Por isso que os jogadores têm que fazer Se o jogador for um pouquinho mais esperto e começar a realmente ele conquista vestir a camisa, ele se torna ídolo de um dos maiores times do país, né? Se botar isso na cabeça, pô, vou dar carrinho aqui mesmo, vou vestir a camisa, vou lutar, vou fazer o máximo que a gente estava cobrando, a falta de comprometimento. Se ele souber lidar com isso, né? O Tardelli foi um que lidou muito bem, o Obina também, para falar apenas nos últimos, o Hever, quando ele chegou, mostrou um bom futebol. A torcida do Atlético é tão carente que ela precisa desse tipo de demonstração de carinho pelo clube. E isso, convenhamos, né? Além de ser obrigação, não é muito difícil de fazer. O jogador não precisa nem ser um craque. Eu acho que essa vontade que o Fred aponta, se ela for demonstrada, pode superar a falta de técnica. E é isso que o torcedor está carente, de ver um jogador que realmente incorpora o espírito da equipe. E a tradição do Atlético sempre foi de ter jogadores ali que brigavam por coisas mais altas. E eu diria até que dentro dessa questão de determinação, durante um tempo, pelo menos durante o jogo, a torcida conseguiu esquecer aquele problema que teve com o Guilherme Santos. Porque foi um jogador que mostrou tanta vontade de vencer e tanta determinação em campo que a galera resolveu até dar uma trégua para ele. Mesmo o caso do Patrick também, que já teve problemas com a torcida e que também mostrou muita vontade nesse jogo. Então, como meus amigos aqui bem disseram, tem que apenas saber lidar com essa pressão de jogar no Atlético e essa questão de ser um ídolo para a torcida. Eu entrevistei até o Dudu Cearense, que está nesse período aí de que a gente fala de adaptação, de volta ao futebol brasileiro, e ele mostrou assim, ter até muita consciência do que pode acontecer caso esse grupo conquiste alguma coisa grande. Ele mesmo disse, eu sei que se o Atlético ganhar um Brasileirão com a gente, nós vamos virar ídolos eternos e a cidade vai parar, o Estado vai parar. Então é preciso ter essa consciência e botar isso dentro de campo, não adianta ficar só no discurso. Então vamos lá para o América, o Felipe já falou comigo no primeiro bloco, o Antônio Lopes no comando, para você, Fred. Retrocesso, porque a história não apaga, mas ele é um treinador que está distante, né? Hoje assistir o Campeonato Brasileiro é obrigação de qualquer profissional do futebol, né? A gente escutou uma entrevista dele, ele acompanhou, falou de alguns jogadores, trabalhou com alguns jogadores do América, o Fabrício, por exemplo, foi muito bem no comando do Antônio Lopes no Atlético Paranaense, mas isso foi 6 anos atrás, né? A realidade hoje é que o Antônio Lopes, ele acha que ele vai chegar e vai impor respeito. É um técnico mais experimentado em Campeonato Brasileiro da Série A do que o Mauro Fernandes. Esse é o ponto positivo. Mas o América tem tradição de usar muito bem os garotos da base. Sempre foi assim. Os últimos títulos da América foram feitos no Lana Drummond. Né? Não acredito que um técnico rodado como o Antônio Lopes chegue e mude muito uma realidade baseada nos jogadores que o América tem. Né? O América tem um grupo muito problemático, com poucas peças de reposição, com poucas mudanças táticas durante o jogo. Eu não acredito que vai ser o Antônio Lopes que vai mudar. Eu acredito que alguém que tivesse mais conhecimento do futebol mineiro pudesse mudar. É um técnico que fez uma campanha péssima no Vitória. O Felipe levantou o número aqui, foram 11 pontos em 30 disputados. Nem era uma situação tão complicada na época para salvar o Vitória e ele ainda se enrolou, ainda conseguiu
ser rebaixado, não conseguiu conquistar o Campeonato Baiano, né, sem a concorrência do Bahia. Eu tenho um certo pé atrás. Acho que chegou a hora de mudar. Rebaixado na última rodada, diga-se de passagem, contra o Atlético Goianiense. Precisava em casa. Só ganhar em casa. Precisava só ganhar. Meu Deus. Eu também acho que é um retrocesso. Com relação ao que disse o Fred, eu só discordo com o fato de que ele chegue para impor respeito. Não é respeito que o América está precisando nesse momento. Pode até impor respeito, mas não é disso que o América está precisando. Pela forma dele conduzir os trabalhos. Mas não é disso que o América está precisando. Está precisando de jogador de qualidade. Isso está faltando ao elenco. E com pouca mão de obra, o Mauro Fernandes não conseguiu fazer um bom trabalho. Não é um treinador tão ruim assim para ser mandado embora. Concordo também quando a Dimara diz que não era um momento de trocar de treinador na equipe do América. O Felipe também é dessa mesma opinião. O Mauro Fernandes vai embora, vem aí o Antônio Lopes. Eu acho que é uma aposta muito alta da diretoria. Poderia apostar, como lembrou também a Dimara e o Felipe, no Enderson Moreira, no Emerson Ávila. E Givanildo não, foi um nome que eu vi especulado também. O Givanildo, e principalmente porque, talvez muitos não se lembrem, em 2009 foi uma novela para renovar o contrato, depois dele conquistar a Série C, ele renovou o contrato e às vésperas do Campeonato Mineiro recebeu uma proposta do Sport e foi embora. Deixou a América na mão. Né? Então não pode trazê-los novamente. Acho que a diretoria não esqueceu isso não, senão ele tinha aparecido por aí. No próximo bloco tem Copa América com os nossos comentaristas, então eu estou te esperando. Não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band.